O uso de armas de choque não letais por agentes do Detran no Distrito Federal gerou um impasse. Uma lei distrital de 1998 permite que os profissionais de trânsito utilizem armamento. O Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, no entanto, consideram essa norma inconstitucional. No fórum de hoje, vamos discutir os diferentes aspectos desta questão. Nossos convidados são o secretário adjunto de Segurança Pública do DF, Coronel Suami Santana, e o integrante da Comissão de Assuntos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, Saul Tourinho. Mas antes de dar início ao nosso debate, vamos acompanhar uma reportagem da nossa equipe de jornalismo que mostra que em Brasília o Ministério Público vai investigar o uso de armas de choque por agentes do Detran. A Procuradoria dos Direitos do Cidadão abriu um inquérito para apurar o caso. A reportagem é de Letícia Justus. O Ministério Público do Distrito Federal quer saber quantas armas de choque foram compradas pelo governo, os valores gastos e a voltagem da descarga elétrica. Os procuradores alegam que não há nenhum estudo técnico que comprove a necessidade do uso do equipamento, nem o grau de letalidade das armas. Os agentes do Detran começariam a usar as armas no fim de outubro, mas a polêmica adiou a decisão. Mesmo assim, os cursos dados aos servidores para aprender a usar o equipamento continuam, o que preocupa o Ministério Público. Se o governo insistir em usar as armas, os procuradores vão recorrer à Justiça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o governo do Distrito Federal gastou R$1.300.000 na compra de 220 armas de choque. O governo alega que atende a uma determinação do Ministério da Justiça, que recomenda o uso progressivo da força. Segundo o Detran, essas pistolas são menos letais que as armas de fogo e podem ajudar a garantir a segurança dos agentes. Bom, eu gostaria de conversar primeiro com o secretário, Coronel Suami Santana, sobre uma dúvida que me ocorreu agora nesse VT. Nós podemos chamar de armas não letais ou seria mais correto chamar de armas menos letais ou de baixa letalidade? Olá, William. Olá, doutor Saul. Realmente há um equívoco em classificar essas armas como armas não letais. Essas armas são de baixo poder letal. Todas essas armas que são utilizadas no uso progressivo da força policial, elas são denominadas de baixo poder letal. Porque até um cacetete policial, ele pode ter uma letalidade se for utilizado de forma incorreta em pontos frágeis do ser humano. Então, a denominação correta seria armas de baixo poder letal. Existem algumas armas de baixo poder letal que não podem ser usadas no Brasil? Não, nós no Brasil estamos a cada dia fazendo estudos no sentido de encontrar armamentos que permitam que a força policial utilize gradientes de força até a letalidade máxima, que é com o uso de arma de fogo. A polícia no Brasil, historicamente, utiliza a arma de fogo como única arma para o enfrentamento da criminalidade. No entanto, nós temos situações em que aquele cidadão que está cometendo o delito utiliza forças para cometer o crime que não são forças que necessitem o uso letal para o enfrentamento. Nesse caso, as armas de baixo poder letal são eficazes. Agora, Coronel, uma crítica muito comum a esse tipo de armas é que elas podem trazer uma certa banalização na utilização de armas. E até o doutor Saul talvez possa colocar a sua visão sobre esse tipo de situação. Bem, há necessidade do controle do uso dessas armas. Com certeza, o uso da arma de baixo poder letal indiscriminadamente, sem controle, é perigoso para o Estado de Direito, é perigoso para o cidadão. Essas armas específicas que estão sendo tratadas hoje, que são os chamados tasers, eles têm atualmente um controle de sua utilização. Cada disparo é registrado num sistema próprio e é possível auditar o uso dessas armas
todas as vezes que elas são retiradas do depósito para uso e devolvidas novamente. Com certeza, outras armas de baixo poder letal, por exemplo, o expagidor de gás-pimenta, esse ainda não tem um controle específico. Mas o que nós temos que refletir é que o uso da arma indiscriminado pode ocorrer, inclusive, com armas letais, armas de fogo. E, nesse caso, quando o mote do agente público é utilizar indiscriminadamente a força, é melhor que ele utilize a força e que cause menos danos do que utilize a arma de fogo e venha cometer o crime de homicídio. Eu acredito que o medo aí seja que ele se sinta mais à vontade para utilizar uma arma que não seja arma de fogo, que ele precisa pensar 2 vezes antes de sacar e antes mesmo de atirar. Não sei se o senhor concorda com esse questionamento que é tão comum. É um dos questionamentos normais que surge no meio desse debate, que é o raciocínio do agente público, quando munido de uma pistola, de uma arma, de que ela deve ser usada de forma excepcional. Em último caso, de alguma maneira utilizando quando todos os outros recursos eles foram esgotados. E a partir do momento em que se começa a dispensar essas armas de fogo e a inserir nesse aparato de munições armas de menor letalidade, o agente se sinta mais à vontade para intensificar o uso. E intensificando o uso, gerar para a sociedade uma banalização da dor, uma banalização da punição, uma banalização da resposta estatal para cidadãos que de alguma maneira rompem a fronteira da legalidade. Essa é uma preocupação que surge no meio dessa discussão. Inclusive a utilização para a tortura, né? Quando a gente está lendo sobre armas não letais, também é um questionamento muito comum. O senhor também vê alguma possibilidade de ser usado de forma indiscriminada essas armas em, por exemplo, presídios, em situações que não seriam necessárias a utilização desse tipo de força? Bem, nós estamos raciocinando nesse debate com uma polícia democrática dentro de um Estado democrático de direito. A utilização indiscriminada da força em qualquer dimensão, seja com o uso de armas de baixo poder letal, seja com o próprio uso da força física, se constitui crime. O nosso profissional ele tem que estar capacitado para exercer a sua atividade de segurança pública. Esse é o ponto principal do debate e da discussão. No caso do Distrito Federal, especificamente a Polícia Civil e a Polícia Militar e o DETRAN, os agentes estão capacitados não só para o uso de armas, como também dentro de um grau intelectual, né? Existe a exigência de curso superior, onde pessoas, em tese, deveriam, aqueles que fazem um concurso, ter uma maturidade maior intelectual para lidar com essas questões sociais, né? Esses requisitos para o agente público é fundamental para o exercício do uso da força. 3 dias de curso seriam necessários, seriam suficientes para que o agente se adapte a esse tipo de arma? Veja, o manuseio da arma é uma coisa. Outra coisa é você ter dentro de si, né, todo o conhecimento cabedal teórico, né, e o compromisso ético de utilização da força. Essa é uma capacitação que o indivíduo efetivamente tem no longo da sua trajetória de formação. Agora, no momento que ele já está capacitado e entende perfeitamente qual é o seu papel, e está diante de uma concepção de polícia democrática que respeita os direitos humanos, 3 dias para o uso da arma, no manuseio, como aperta o gatilho, como faz a pontaria e como dispara o agente que vai enfrentar aquela situação, é possível. Foi esse o tempo reservado para os agentes do DETRAN no DF, né? 3 dias?
3 dias no uso da arma propriamente dito, mas eles tiveram toda uma capacitação além no sentido do uso da força para as questões inerentes à sua atividade de polícia de trânsito. Agora, um ponto que eu gostaria que ficasse bem definido, que me parece que esse debate não se refere ao uso da arma de baixo poder letal, e sim da competência do DETRAN para o exercício da atividade de polícia. Porque quando se fala sobre o uso da taser, se coloca da seguinte forma: olha, nós não vamos, já que foi adquirido a arma, então que se repasse para a polícia militar para que ela utilize, ou para a polícia civil. Ou seja, fica claro que o debate está na dimensão da competência do DETRAN no exercício dessa atividade de polícia. Voltemos à lei distrital, então, a 2.176 de 98. Por que motivo o DETRAN do Distrito Federal é o único no país que tem essa possibilidade de utilização de arma? Bom, o secretário tem a possibilidade de traçar o histórico da própria instituição e as razões que motivaram a feitura dessa lei. De todo modo, é bom destacar que essa lei, a lei do Distrito Federal, durante 2 oportunidades, o Tribunal de Justiça do DF foi chamado a interpretá-la. E ele aplicou a lei. Ele entendeu a lei como válida e não a arrancou do ordenamento jurídico. A lei permanece em vigor, a porte no Distrito Federal. Só que essa lei sofreu um ataque por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a DI 3882, que fora ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Não há julgamento de mérito, não há concessão de cautelar. Presume-se que a lei é válida, está em pleno vigor. Mas há um questionamento pelas razões que o DETRAN passa no Distrito Federal a compor o aparelho de segurança pública. Nós tínhamos uma ação no passado, uma ação de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que passava por alguma questão relativa ao Distrito Federal, em que num voto, para ser honesto e fiel à discussão, num trecho de um voto do ministro Eros Grau, ele fez uma menção de que DETRAN não compõe estrutura da segurança pública que tem na Constituição Federal. No seu artigo 144, não tem previsão do DETRAN compor o aparelho de segurança pública. Muito bem. O fato, William e senhor secretário, é que, de fato, nós temos uma lei no Distrito Federal que é alvo de questionamentos da doutrina, é alvo de um questionamento judicial, mas que está em vigor, assegurando o porte de arma de fogo. Então, nós temos aqui, primeiro, uma discussão que passa pela manutenção no ordenamento jurídico dessa lei. Uma lei que está em vigor, mas que está sendo alvo de ataques judiciais. E, na sequência, a utilização de uma arma de menor letalidade pelos agentes de trânsito do Distrito Federal e a forma de utilização desses tasers. Acho que, colocado esses fatos, nós temos condição de dar encaminhamento, né, a essa nossa discussão. Exato. E foi muito bem colocado pelo doutor Saul. O importante nessa análise são os fatos que hoje permeiam essa relação. Ou seja, hoje o DETRAN, né, ele tem toda a competência legal para usar a força e exercer a sua atividade de polícia de trânsito, certo? Ele tem autorização legal, o agente, para utilizar a arma de fogo. Ora, se nós estamos questionando o aspecto da condição ética, da condição profissional, de capacitação profissional do indivíduo para o exercício da atividade de polícia, e se esse profissional já tem autorização legal para o uso da arma de fogo, ora, se ele está capacitado para usar a força máxima, por que não estaria para utilizar a força de baixo poder letal? Essa é a questão que tem que se debater. Porque se nós levarmos em consideração que numa abordagem de trânsito corriqueira, o agente
poderá sacar a sua arma e efetuar um disparo contra o cidadão, nós estaríamos questionando toda a estrutura de poder do Estado democrático. Ora, o agente policial, ele tem toda a competência para fazer cumprir a lei, evidentemente dentro dos parâmetros legais. Então, é nessa perspectiva que nós estamos debatendo. Existe, efetivamente, uma recomendação clara do governador do Distrito Federal para que esse assunto seja debatido no máximo da sua plenitude, visando com que a sociedade possa colocar o seu pensamento, e aí a OAB, como representante legítima da sociedade brasileira, também, assim como outros órgãos, né, tem todo o espaço para debater. Inclusive, fizemos uma reunião há pouco tempo lá na Secretaria de Segurança Pública, coordenado pelo nosso secretário de Segurança, Sandro Avelar, onde iniciou-se um grande debate sobre o assunto com, inclusive, representantes da OAB presente. Perfeito. Secretário Suavir, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu gostaria de saber, no próximo bloco, se existe uma previsão para se iniciar, então, a utilização dessas armas pelos agentes de trânsito do Distrito Federal. Voltamos em instantes com o programa Fórum.